Venezuela e Brasil. A democracia não pode ser o último refúgio dos canalhas. Vamos ler aqui na coluna do Reinaldão. Quem me acompanha nesta coluna, no programa Olha Aqui no UOL e no É da Coisa, Band News, FM Band News, e nas redes sabe o que eu penso sobre o regime venezuelano, sobre Nicolás Maduro e sobre as escolhas feitas pelo governo brasileiro neste caso. Vamos entender aqui direitinho para a gente abordar todos os principais assuntos, meus caros, minhas caras. Em síntese, a Venezuela, segundo o Reinaldo, é uma ditadura, o governante de turno é um tirano e há sinais escancarados de fraude eleitoral. Lula não deve dizer a governantes como se comportar, tem de facilitar negócios com outros países, mas convém evitar relações especiais com autocratas. Evoco tudo o que já escrevi e falei para reiterar e atualizar a repulsa àquela patuscada truculenta e a impossibilidade de qualquer forma de conciliação com a farsa, mas convém registrar também a hipocrisia por aqui de alguns normalizadores do fascismo caboclo, inclusive na pele imunda de colunistas que instrumentalizam um episódio para tentar lavar o seu reacionarismo abjeto. A defesa da democracia pode ser, em certas circunstâncias, o último refúgio de um canalha. Aqui eu concordo com o Reinaldão, viu? Aqui eu concordo com o Reinaldão, verdade. A frase, alguns devem ter percebido, ecoa de um pensador inglês do século XVIII, de 1709 a 1784, que foi escritor, dicionarista, político, além de um monte de outras coisas, segundo quem o patriotismo é o último refúgio de um canalha. E é certo que, dada a sua história, Johnson não achava que defender os interesses do país fosse postura própria de quem se junta a uma matilha moral. Registro à margem, não emprego matilha por acaso. Canalha é a junção de cane, cão e aglia, um sufixo para indicar o coletivo em sentido pejorativo. Adiante. A frase de Johnson foi proferida em 1775 e diz respeito a uma questão política. Os patriotas, entre aspas, constituíam uma corrente ideológica do seu tempo para a qual ele produziu textos. O mais famoso é precisamente The Patriot, que defendia efusivamente o voto em tal corrente. A íntegra está aqui. Lá se lê, por exemplo, um patriota está sempre pronto a apoiar as reivindicações justas e a animar as esperanças razoáveis e a multiplicar garantias, mas tudo isso pode ser feito só na aparência, sem patriotismo real. Aquele que cultiva falsas esperanças para servir a um propósito oportunista apenas abre caminho para a decepção e o descontentamento. Aquele que promete se esforçar, sabendo que seus esforços não terão resultado, apenas ilude seus seguidores com um clamor vazio e com resultado ineficaz. O texto tem que ser lido, claro, à luz do seu tempo, mas Johnson era tanto um patriota quanto um patriota entre aspas. Quando cravou a frase, um ano depois de seu panfleto, estava a dizer que aquela corrente política havia sido tomada por vigaristas, daí que o movimento que ele próprio defendia houvesse se tornado o último refúgio de um canalha. Então volto, o que Johnson lamentava nos contemporâneos que passavam a falar a linguagem dos patriotas, chamando-os de canalhas. A inverdade, a hipocrisia e o oportunismo. Observem que vou ignorar aqui as críticas de golpistas bolsonaristas à condução do Itamaraty, no caso da crise da Venezuela. Patético é constatar que algumas lorpas em pele de analistas, dedicadas à normalização do bolsonarismo e da extrema-direita mundo afora, passaram a usar o caso da Venezuela para acusar Lula de não ser um democrata. É mesmo? Nos dejetos que produzem rotineiramente a céu aberto, são capazes de ver Marine Le Pen convertida à democracia, saúdam na candidatura Trump o triunfo da vontade do eleitor, porque não existe nos Estados Unidos algo terrível como um tribunal eleitoral, demonizam o STF e o TSE, e exorbitariam de suas atribuições no combate ao golpismo e aos golpistas. Mas, a exemplo de canalhas que falava Johnson, correram para o refúgio da defesa da democracia quando o assunto é a eleição venezuelana. Que fique claro, as contraditas de quem vive a dar piscadelas a fascistoides não transforma em coisa boa o que não presta, e Maduro não presta, nem torna certa uma decisão errada, e o encaminhamento do governo brasileiro da questão venezuelana é uma soma de desacertos. Mas, a exemplo de Johnson, é preciso que essa gente preste atenção no que está dizendo o quê?
O coro justo e digno em defesa da democracia não se confunde com o ladrar raivoso de reacionários delirantes. Encerro. Ainda que Lula tomasse uma decisão politicamente errada e reconhecesse a vitória de Maduro, é evidente que o desatino não anularia suas credenciais democráticas. Isso é papo de biscateiro do antilulismo. Biscateiro do antilulismo. Gostei, Reinaldo. Muito boa essa colocação. Indago, muitos dos líderes que declararam a vitória da oposição da Venezuela mantêm ou não parcerias sólidas com tiranos e até com genocidas. Não anularia, mas pergunto, para quê? E notem, não se trata de se deixar pautar pelos inimigos. Eles antipatizam até com o crescimento do emprego e da renda. A pauta é a democracia, aquela que Lula encarnou e encarna aqui contra os canalhas refugiados no discurso democrático que gritam pelo respeito às urnas da Venezuela, mas flertam com os golpistas nativos. Flertam com Bolsonaro, né, Reinaldo? É isso aí, meus caros, minhas caras. Misa Zirman caiu da cama, meus caros. Cadê os Pix, gente? Vamos lá para a gente poder seguir fazendo bem o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. Para a gente não perder absolutamente nada, precisamos da ajuda de vocês, meus queridos e minhas queridas. Temos até um maluco fã de coach hoje. Hoje tá ótimo, hein, Pedro? Tá maravilhoso, meus queridos. Vamos lá, 100 pilas de Pix, contribuam, gente, com um pouquinho, pra gente fazer bem aqui o nosso trabalho, meus queridos. 20 pilas vocês levam também livros aqui no nosso canal. Agradecer a presença de todo mundo. Na linha de Reinaldo, Maduro fez recorte do Guinness da inflação de 2018 antes das sanções da União Europeia. Agora que deu ruim, nós da esquerda não podemos passar pano queimando a credibilidade do Lula. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.